Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 236º dia, eu trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Crônicas, capítulo 25 e capítulo 26, livro de Provérbios, capítulo 22 e livro de Romanos, capítulo 6. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Crônicas, capítulos 25 e capítulo 26. Função dos cantores. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. A lista dos encarregados neste ministério foi: dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias. 6 ao todo, sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante-Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para dirigir o canto na casa do Senhor com símbolos, liras e harpas para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com os seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Lançaram sortes para designar os deveres, tanto dos jovens como dos velhos, tanto do mestre como do discípulo. A primeira sorte tocou a família de Asaf e saiu para José, a segunda para Gedalias, que, com os seus irmãos e os seus filhos, eram 12 ao todo. A terceira para Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A quarta para Isri, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A quinta para Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A sexta para Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A sétima para Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A oitava para Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A nona para Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A décima para Simei, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 11ª para Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo.
A 12ª para Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 13ª para Subael, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 14ª para Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 15ª para Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 16ª para Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 17ª para Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 18ª para Anani, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 19ª para Malote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 20ª para Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 21ª para Otir, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 22ª para Gidalte, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 23ª para Maaziote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 24ª para Romante Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. Os porteiros. Quanto aos turnos dos porteiros dos coraitas, Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf, os filhos de Meselemias foram Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. Os filhos de Obed-Edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus tinha abençoado Obed-Edom. Também a seu filho Semaías nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías foram Otni, Rafael, Obed e Eusabade, cujos irmãos, Eliú e Semaquias, eram homens valentes. Todos estes foram dos filhos de Obed-Edom. Eles, seus filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço, ao todo 62. Os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. De Oza, dos filhos de Merari, foram filhos Sinri, a quem o pai constituiu chefe, ainda que não era o primogênito, e Uquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto, todos os filhos e irmãos de Oza, foram 13. A estes turnos dos porteiros, isto é, a seus chefes, foi entregue a guarda para servirem, como seus irmãos, na casa do Senhor. Para cada portão fizeram um sorteio para designar os deveres, tanto dos pequenos como dos grandes, segundo as suas famílias. A guarda do lado do leste caiu por sorteio a Selemias. Depois lançaram sorte sobre seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e ele saiu a guarda do lado do norte. A Obed-Edom, a guarda do lado do sul, e a seus filhos a guarda da casa de depósitos. A Supim e Oza, a guarda do oeste, junto ao portão de Salequete, na estrada que sobe. Uma guarda ficava ao lado de outra guarda. A leste estavam de guarda 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, e para a casa de depósitos 2 num lugar e 2 noutro. No átrio a oeste, 4 junto ao caminho, 2 junto ao átrio. São estes os turnos dos porteiros dos filhos dos coraitas e dos filhos de Merari. Guardas dos tesouros. Outros levitas, seus irmãos, tinham o encargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas consagradas. Os filhos de Ladã, descendentes dos Gersonitas, pertencentes a Ladã e chefes das famílias deste, da família de Gerson, Jeieli. Os filhos de Jeieli, Zetã e Joel, seu irmão. Estes estavam encarregados dos tesouros da casa do Senhor.
dos Anramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas, dos Uzielitas. Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era oficial encarregado dos tesouros. Seus irmãos: de Eliezer foi filho Reabias, de quem foi filho Jesaías, de quem foi filho Jorão, de quem foi filho Zicri, de quem foi filho Selomite. Este Selomite e os seus irmãos tinham a seu encargo todos os tesouros das coisas consagradas que o rei Davi e os chefes das famílias, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham dedicado. Dos despojos das guerras, as dedicaram para a conservação da casa do Senhor. Tinham também a seu encargo tudo o que havia sido dedicado por Samuel, o vidente, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, filho de Zeruia. Tudo o que qualquer pessoa havia dedicado estava sob os cuidados de Selomite e seus irmãos. Os oficiais e os juízes. Dos Izaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para oficiais e juízes dos negócios externos. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que superintendiam Israel, além do Jordão para o oeste, em todo o serviço do Senhor e interesses do rei. Dos Hebronitas, Gerias era o chefe. Quanto aos Hebronitas, suas genealogias e famílias, se fizeram investigações no 40º ano do reinado de Davi e se acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. Seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes das famílias. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Amém. Compreendendo o livro 1 de Crônicas, capítulo 25, exposição bíblica dos versículos 1 a 31. Curiosamente, foram Davi e os comandantes do exército que escolheram os músicos. Em parte, isso indica a importância da música no contexto da vida nacional e da adoração. Talvez os anos de serviço militar tenham dado àqueles homens uma perspectiva especial sobre as habilidades musicais desses levitas durante os dias agitados de batalha, quando as forças estavam acampadas. Além disso, o próprio rei era músico. Por isso, o rei tinha um apreço especial pelo poder dessa manifestação artística para reforçar a proclamação da mensagem de Deus. E eu encerro a compreensão do capítulo 25 com a exposição bíblica dos versículos 8 a 31. As divisões dos músicos em grupo de adoração garantia a disponibilidade de instrumentistas qualificados em cada uma das 24 divisões dos sacerdotes. A adoração ordenada não precisa reprimir a criatividade ou impedir o Espírito Santo de se mover entre as pessoas. Deus não é desorganizado. Quando planejamos a adoração com cuidado e oração, momentos maravilhosos de louvor espontâneo surgem, mas a falta de planejamento ou organização muitas vezes resulta em confusão e não em criatividade. E eu finalizo a compreensão de todo o capítulo 1 de Crônicas, capítulo 26, com esta exposição bíblica dos versículos 1 a 19. Embora o trabalho de porteiro talvez não nos impressione como sendo uma grande função, tal atividade era sem dúvida função de responsabilidade entre os levitas. Os filhos de Coré comemoraram o papel do porteiro em um dos salmos: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Salmos 84, versículo 10. Os porteiros também tinham a prerrogativa de impedir a entrada de pessoas que não estavam aptas para entrar nos recintos do templo.
Imagine os porteiros como a equipe de recepção de sua igreja. Agora, eles são pessoas designadas não para impedir a entrada dos outros, como às vezes faziam os levitas, mas para acolher as pessoas nos átrios da adoração. Vamos para a leitura no livro de Provérbios, capítulo 22. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afasta-se deles. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. O que semeia a injustiça, colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Mande embora o zombador, e com ele se irá a discórdia. Cessarão as discussões e a vergonha. Quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar, terá a amizade do rei. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, mas ele subverte as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Quem oprime o pobre para enriquecer a si, ou o que dá presentes ao rico, certamente empobrecerá. 30 provérbios dos sábios. Preste atenção e ouça as palavras dos sábios. Aplique o coração aos meus ensinamentos, porque será agradável se você os guardar em seu coração, e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Quero que a sua confiança esteja no Senhor. Por isso, hoje, dou esta instrução a você mesmo. Por acaso não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimentos? Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que lhe fizerem perguntas. 1. Não roube o pobre porque é pobre, nem oprima o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que os exploram. 2. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. 3. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se você não tiver com que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama em que costuma se deitar. 4. Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. 5. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. Amém. Compreendendo o livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 4. Aqueles que são humildes e temem a Deus nem sempre conhecem o maravilhoso sucesso nesta vida, mas se o Senhor abençoa o nosso trabalho diligente com a riqueza, a honra e a vida, devemos ser cuidadosos para não nos tornarmos orgulhosos. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar, conforme capítulo 18, versículo 11. Isso nos faz lembrar o fazendeiro rico na parábola de Nosso Senhor, Lucas 12, versículos 13 a 21. Se as pessoas bem-sucedidas não tomarem cuidado, elas vão começar a maltratar os outros.
Referência Provérbios 14, versículo 21 e capítulo 18, versículo 23. E se tornar uma lei para si mesmas. Referência capítulo 28, versículo 11. Compreendendo o versículo 7, os diligentes têm cuidado para não fazerem dívidas que não podem honrar, embora se espere um pouco de dívida honesta no mundo de hoje, e todos queiram ter um bom crédito na praça, devemos ter cuidado para não confundir audácia com fé. Como diz a antiga regra comercial, quando se gasta mais do que se ganha, o saldo final é negativo. Compreendendo o versículo 10, o único desordeiro teimoso pode destruir a unidade de uma família, um grupo de estudo bíblico ou uma igreja. O trágico é que o zombador causa problemas onde quer que vá, seja na vizinhança, seja no trabalho, seja na igreja. O zombador é tóxico e espalha infecção. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Referência, capítulo 10. Pais sábios devem disciplinar as crianças imprudentes para dar-lhes esperança, mas o adulto insensato só pode ser transformado pela graça de Deus. A menos que os insensatos se arrependam e voltem para o Senhor, eles irão viver como escravos. Referência, capítulo 11, versículo 29. E correr o risco de morrer por causa da sua insensatez. Referência, capítulo 5, versículo 23. Disciplina quer dizer corrigir falhas de caráter de uma criança enquanto ainda há tempo para isso. É melhor criança ser corrigida por um pai ou uma mãe do que por um policial em uma instituição correcional. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Referência, capítulo 19, versículo 18. Um voto contra a disciplina é um voto a favor da morte prematura. Referência, capítulo 23, versículos 13 e 14. Exposição bíblica dos versículos 17 a 21. As pessoas sábias prestam atenção em instruções faladas, como também na palavra escrita de Deus. Jesus advertiu-nos de prestar atenção, com cuidado, ao que ouvimos. Referência Marcos 4, versículo 24. E a maneira como ouvimos, Lucas 8, versículo 18. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Provérbios 19, versículo 27. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento, conforme capítulo 23, versículo 23. Adquirir sabedoria tem um preço, mas vale a pena. Exposição bíblica dos versículos 22 a 23. No antigo Israel não havia um poder judiciário organizado. Os anciãos se reuniam na estrada dos povoados e, ali, resolviam as contendas do povo. Os julgamentos eram realizados neste fórum público, como sempre aconteceu. Os sistemas de justiça humana são suscetíveis à adulteração de vereditos e à manipulação de testemunhas e magistrados. Os pobres, muitas vezes, não podem pagar bons advogados e não contam com um júri justo, mas Deus virá em defesa deles. Referência, capítulo 23, versículos 10 a 11. Compreendendo o versículo 28, roubar a propriedade dos pobres era uma maneira de enriquecer rapidamente, embora a lei ordenasse que os antigos marcos não fossem movidos, conforme Deuteronômio 19, versículo 24, capítulo 27, versículo 17, livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 23. Oséias, capítulo 5, versículo 10. Deus era dono da terra. Levítico 25, versículo 23. E a emprestou ao seu povo, que tinha de manter seus bens dentro das tribos e clãs. As fazendas familiares eram delimitadas com pedras, não cercas. Esses antigos marcos deveriam ser respeitados e protegidos. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva, conforme capítulo 15, versículo 25.
Deus vigia e guarda os limites da propriedade. E eu encerro a compreensão do livro de Provérbios, capítulo 22, com o versículo 29. Este versículo afirma que os trabalhadores competentes e habilidosos terão sucesso no trabalho. Mãos diligentes são conduzidas por um coração diligente, e isso significa a disciplina da pessoa interior. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, conforme capítulo 4, versículo 23. Quando cultivamos a pessoa interior por meio da oração, da meditação da palavra e da submissão ao Senhor, então podemos experimentar as alegrias de uma vida disciplinada e diligente. Mas o fruto do Espírito é domínio próprio. Gálatas 5, versículos 22 e 23. A recompensa pelo trabalho árduo e fiel é mais trabalho. Assim Jesus descreveu o reconhecimento de Deus de uma vida bem vivida. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o mundo. Venha e participe da alegria do Senhor. Mateus 25, versículo 21 e Lucas 19, versículos 16 a 19. Vamos para a leitura no livro de Romanos, capítulo 6. Livres do pecado pela graça. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Servos da justiça. E então? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação.
E o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Compreendendo o livro de Romanos, capítulo 6, exposição bíblica dos versículos 1 a 10. A verdade básica que Paulo está ensinando é a identificação do cristão com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Assim como nos identificamos com Adão no pecado e na condenação, os cristãos agora se identificam com o Salvador na justiça e na justificação. Em Romanos 5, versículo 12, Paulo fez uma transição importante da discussão dos pecados para a discussão do pecado, das ações ao princípio, do fruto à raiz. Jesus Cristo não só morreu por nossos pecados, mas também para o pecado, uma vez por todas, e nós morremos com ele. Compreendendo o versículo 3, o método de batismo na igreja primitiva era a imersão. Os cristãos eram enterrados na água e levavam dela, tipificando a morte, o sepultamento e a ressurreição. Sua imersão era um retrato do que o Espírito fez. O Espírito Santo os identificou com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. A exposição bíblica dos versículos 4 a 5. Muitos cristãos estão, como se diz popularmente, em cima do muro, vivem entre o Egito e Canaã, são salvos, mas nunca satisfeitos, vivem como que entre a Sexta-feira Santa e a Páscoa, creem na cruz, mas não participam do poder e da glória da ressurreição. Nossa união com Cristo assegura nossa ressurreição futura depois que morrermos. Mas o versículo 4 ensina que participamos do poder da ressurreição de Cristo hoje. Em Jesus temos a vida eterna, embora ainda não estejamos vivendo na eternidade. A exposição bíblica dos versículos 6 a 10. O pecado é um senhor terrível e encontra um servo propenso a pecar no corpo humano. O corpo não é pecaminoso, ele é neutro, portanto, pode ser controlado pelo pecado ou por Deus. Mas a natureza caída de uma pessoa, quando não é transformada na conversão, dá ao pecado um lugar do qual ele pode atacar e, então, assumir o controle. Exposição bíblica dos versículos 7 e 8. A justificação pela fé não é simplesmente uma questão legítima entre o ser humano e Deus. Ela é uma relação viva. É uma justificação que traz vida, conforme capítulo 5, versículo 18. Estamos em Cristo e nos identificamos com Ele, portanto, o que aconteceu com Cristo aconteceu conosco. Quando Ele morreu, nós morremos, e quando voltou dos mortos, ressuscitamos com Ele. Agora, estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Referência a Efésios 2, versículos 1 a 10. Colossenses 3, versículos 1 a 3. Por causa desta união viva com Jesus, o cristão tem uma relação totalmente nova com o pecado. Compreendendo o versículo 10, o pecado quer ser nosso Senhor. Ele encontra lugar na nossa velha natureza e, por meio dela, tenta controlar os membros do corpo. Mas, em Jesus Cristo, morremos para o pecado, e a velha natureza foi crucificada para que a velha vida se tornasse inativa. Paulo não estava descrevendo uma experiência, ele estava declarando um fato. Exposição bíblica dos versículos 12 a 13. Confiança em Cristo é um ato da vontade, baseado no conhecimento que temos do que o Salvador fez por nós. É um ato inteligente, não uma decisão impulsiva de momento, baseada em alguma emoção. O cristão deve experimentar essa entrega final e completa do corpo a Jesus Cristo. Isso não significa que outros passos de entrega não serão necessários, porque serão. Quanto mais andamos com Cristo, mais profunda deve se tornar nossa comunhão com Ele. Compreendendo o versículo 12, o pecado e a morte não têm controle sobre o Filho de Deus. Estamos em Cristo, portanto, o pecado e a morte não têm controle sobre nós. Jesus não só morreu pelo pecado, mas também morreu para o pecado. Ou seja, Ele não só pagou o preço da transgressão, mas quebrou o poder do pecado. Esta ideia de controle remete-nos à passagem de Romanos 5, versículos 12 a 21, na qual Paulo tratou do domínio do pecado, da morte e da graça.
Exposição bíblica dos versículos 14 e 15. Nós nos rendemos a Deus por causa de sua graça. Paulo provou que não somos salvos pela lei e que não vivemos debaixo da lei. O fato de sermos salvos pela graça não nos dá desculpa para pecar, mas nos fornece uma razão para obedecer. Exposição bíblica dos versículos 16 a 20. A ilustração do Senhor e do servo é clara. Qualquer coisa a qual nos entregamos se torna nosso Senhor. Antes de sermos salvos, éramos escravos do pecado e agora que pertencemos a Cristo, somos libertados daquela velha escravidão e feitos servos de Deus. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro de Romanos, capítulo 6, com a exposição bíblica dos versículos 21 a 23. Se servimos a um Senhor, podemos contar com um salário em retribuição ao nosso trabalho, pois o pecado paga um salário à morte. Deus, no entanto, nos remunera com santidade e vida eterna. Na velha vida, produzimos frutos que nos envergonhavam. Na nova vida em Cristo, produzimos frutos que glorificam Deus e trazem alegria à nossa vida. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.